E aí, turma, tudo bom? Vamos agora para as nossas explicações e correções das atividades de ensino religioso na quarta quinzena, sempre fazendo aquela lembrancinha do começo do vídeo que é importante, né? Nome na folha, não me entrega a questão em branco e letra legível, pelo amor de Deus. Tá certo? Vamos lá então, seguindo na questão, atividade 4, a gente vai finalizar o assunto sobre a questão da existência de Deus, né? Lembrando que, independente da tua crença, as pessoas acreditam, né? E esse tema tem que ser discutido sempre com a intenção de termos respeito, né? Com a crença alheia, com como cada pessoa entende a sua religiosidade ou a falta dela, né? Lembrando, sempre é uma questão de respeito, de entender o outro para que possa não tratar ninguém mal de acordo com aquilo que acredita. E isso vale tanto para quem acredita em Deus e para quem não acredita. Porque assim, ó, se você acredita em Deus, não interessa a religião que você segue. A ideia é que tu seja uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa bacana, né? Uma pessoa que pratica caridade, uma pessoa que não é preconceituosa, uma pessoa que se importa com o outro, independente da origem dela, se é preto, branco, azul, amarelo, se acredita em Deus, se acredita em Iemanjá, se acredita em espírito, se acredita em orixá, não interessa. Interessa que é um ser humano como você. E se tu acredita em Deus, todos somos irmãos em Deus, né? De acordo com as crenças religiosas que utilizam Deus como sua base fundamentadora. Então, independente daquele irmão, entre aspas, acreditar ou não é a mesma coisa que tu, ainda assim ele é filho de Deus porque tu acredita nisso. Tá certo? Vamos lá então. Atividade 4, Deus para a filosofia e a ciência. Como é que essa galera entende, né? Eu trouxe aqui um resuminho de como funcionam essas questões. Vamos jogar aqui para o cantinho onde não atrapalha a leitura. Primeiro texto do plano, como a filosofia vê Deus. Deus, ali no texto, é tratado como um assunto de outras linhas de pensamento além da religiosa, né? Fala também sobre a questão da filosofia ponderar, ou seja, raciocinar, pensar sobre as provas da existência de Deus e se esses argumentos são favoráveis ou contrários à sua existência. Também tem um textinho pequenininho que é integrado a esse mesmo, que questiona se Deus é bom, então por que existe o mal? E aí a filosofia, né, de acordo com alguns filósofos, a maioria deles pensa na existência de Deus e sua bondade. Muitos filósofos, durante toda a história da humanidade, pensaram a respeito desse tema. O que eles trataram, o que eles pensaram. Gente, lembrando, esse texto ali é bem resumidinho, é bem curtinho, porque a gente tem um número limitado de folhas, né? Mas uma pesquisinha rápida na internet, para quem tem essa possibilidade, vem muita coisa a respeito. Se pesquisar filosofia e a existência de Deus, ou o pensamento filosófico sobre a existência de Deus, cara, vocês vão ler muito a respeito, vocês vão aumentar muito o conhecimento de vocês a respeito desse tema, tá certo? Também tem dentro desse texto a questão da ideia de alguns filósofos sobre as ideias que Deus representa, né, e como isso influencia nós, seres humanos, a humanidade como um todo. Tá certo? Também nós temos outro textinho ali no plano que fala de como a ciência vê Deus. A ciência também já tentou provar a existência de Deus, apesar de que, por essa questão de religião e ciência, muitas pessoas entendem que não é possível trabalhar ciência e religiosidade juntos. Mas, na verdade, aí já é uma questão de pensamento próprio do professor Joel, é sim. Por quê? Até no nosso texto isso é citado, né? Muitos cientistas foram religiosos. E muitas pessoas religiosas, padres, pastores, monges e por aí vai, a nossa história está lotada dessa gente, a partir da religião começou a ter uma visão científica do mundo. E a ciência em si, ela começa, a sua história começa através de uma visão religiosa, certo? Então, na verdade, gente, tentar separar as linhas de pensamento religiosa e científica é um grande erro que a gente comete, porque como o nosso próprio texto fala ali, muitos cientistas como Einstein, Newton, Kepler, foram pessoas religiosas também, dedicaram a sua vida além da ciência, dedicaram também ao pensamento religioso, certo?
E deve haver, sim, uma cooperação entre ciência e religião. Por quê? Porque a ciência, ela trata de fatos, certo? De questões observáveis dentro da natureza, de coisas que a gente pode comprovar através de experimentação e observação. Já a religião trata da questão moral. Óbvio, trata da fé também, professor, mas a fé é diferente para a religião. Para a religião não, perdão, para a ciência. A ciência, como eu falei, ela tem que se basear em fatos comprováveis. A religião ela vai tratar de fé, mas também ela trata da questão moral. Então, a religião ela vai trazer ética. O que é ética? É fazer tudo de acordo com preceitos morais, ou seja, sem passar por cima de ninguém, sem trair ninguém, sem simplesmente porque eu não acredito naquilo, falar mal da pessoa. Então, a ciência necessita de ética que pode ser trazida através do pensamento religioso. Tá certo? Vamos seguir para as nossas atividades, então? Olha lá. As nossas atividades, eu vou me botar um pouquinho mais para cima aqui. Pronto. Começa com a parábola dos 2 filhos. Uma parábola, uma história que está na Bíblia, que Jesus contou, né? E que, se você não leu ainda, volta lá no plano de trabalho e vai ler, né, amiguinho? Não vou ficar lendo aqui o texto inteiro para ti. E aí vem as questões. A primeira, quando Jesus contou essa história, essa parábola, ele estava justamente falando do amor de Deus, do amor de a Deus, ficou esquisito ali, perdão, foi um erro meu, do amor de Deus. Quem representa Deus nessa história? A resposta é bem simples, né? O Pai. O Pai representa Deus nessa história, porque afinal de contas, Deus sempre é retratado em todos os textos religiosos como o Pai, né? Um grande Pai. E só para deixar claro, parábola, tá, gente? É um tipo de história que tenta trazer uma moral. Como assim uma moral, professor? Um ensinamento, tá bom? Qual dos 2 filhos demonstrou mais amor ao pai e fez a sua vontade? O primeiro filho. E qual a mensagem dessa história? De que o amor a Deus não se manifesta unicamente em palavras, mas em ações. E que as pessoas podem errar e se redimir, se arrepender, aprender com os seus erros. Agora que eu vi que eu estou 2 caras aqui, né? Tá vindo luz aqui desse lado e tá escuro do outro lado, eu já liguei as luzes aqui, mesmo assim não adianta, não tá iluminando. Já fechei janela, já tá... Mas tô aqui, ó, no claro e no escuro, fazendo uma dualidade aí para vocês. Bom, vamos seguir? Próximas atividades. Ela pede para ler a letra da canção Se Eu Quiser Falar com Deus, que tá lá no nosso texto, tá lá no nosso plano, melhor dizendo. E, se possível, ouça ela. É uma letra, uma música muito bonita. É uma reflexão muito interessante sobre a relação do homem e de Deus. Número 4. Um trecho da letra diz: Se eu quiser falar com Deus, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Como você entendeu isso? Essa resposta aqui é uma resposta pessoal. Porém, eu quero que você chegue numa linha de pensamento meio parecida, porque é uma questão muito interpretativa, né? É bem clara com relação ao resto da letra. Então, a ideia, mais ou menos, eu quero que o aluno, que você, no caso, se aproxime da ideia de que quando a gente puder encontrar Deus, a gente precisa nos desapegar, nos despojar de todos os interesses e coisas terrenas, certo? Por isso que ele diz ter a alma e o corpo nus. Como assim? A alma limpa, a alma sem nada, o corpo também desprovido da matéria, desprovido das coisas do plano terreno, certo? Número 5. Por que no final da letra da canção de Gilberto Gil diz que não vai encontrar nada do que ele esperava? Porque, por mais que tentemos imaginar Deus, não temos a menor ideia de como ele é. Para muitas religiões, Deus é uma energia, para outras é uma inteligência, para outros é a figura de uma pessoa que representa autoridade, respeito. Então, para cada religião existente no planeta, Deus é visto de uma maneira. Deus tem um nome diferente. Por exemplo, os muçulmanos, a palavra que eles usam para denominar Deus é Allah, né? Para as religiões baseadas no monoteísmo no Ocidente, a gente chama ele de Deus, como a gente já falou isso anteriormente. Então, a ideia geral é de que não se tem uma ideia exata de como é Deus. Tá certo? A gente não tem como saber, por mais que a gente tente imaginar a cara dele. Tá certo? Vamos encaminhando para o nosso final aqui. Ó, o nosso joinha. Muito obrigado, pessoal.
Qualquer coisa, chama no WhatsApp, assiste os vídeos, assina o canal, comenta, dá uma ideia lá. Não gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Comenta, dá um like, dá um joinha, pelo menos para mim saber o que vocês estão achando. Acessem o site da escola também, ele tá bem legal. Tá tudo compilado lá, os planos de trabalho que já foram distribuídos para vocês, os vídeos explicativos das minhas matérias, das outras matérias também, tá certo? Um abraço, pessoal, e até mais. Fui!